aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo bem legal. Que eu espero que eu... meu Deus, sempre acontece isso. Que eu preparei com muito carinho para vocês. O vídeo anterior também foi um vídeo que tocou muito ao meu coração. Recebi muito feedback bom, muitas mensagens, pessoas dizendo que Deus falou com elas através do meu testemunho. E eu sou muito grata a Deus e a vocês também. Então, tô fazendo também esse vídeo com o propósito sempre de abençoar a sua vida. Então, se você gostou do tema, já clica em gostei, já comenta aí alguma coisa. E se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações, faz parte dessa família. Me segue nas redes sociais para você acompanhar os bastidores aí de tudo que eu faço. Então, bora lá pro vídeo. Então, gente, hoje em dia é muito difícil a gente ser luz no mundo, né? A gente ser diferente no mundo, porque acabou que a igreja, né? Ela se tornou muito parecida com o mundo. Tipo, a gente se veste muito parecido, né? Não tem tanta diferença. Antes, quando você viu uma pessoa crente, você pensava numa pessoa de saia até o joelho ou saia longa e, enfim, roupas bem compostas e tudo mais. Não que o crente não se vista compostamente, ele deve se vestir assim, mas a forma com que a gente se expressa hoje é totalmente diferente, né? Antes você via a maioria dos cristãos fazendo seminários ou faculdade de teologia. Hoje você vê cristão fazendo todo tipo de faculdade, sendo incluso em toda a sociedade. A gente vê crente professor, crente que é, sei lá, padeiro, professor. De novo, eu falei professor de novo, meu Deus. Sem criatividade. A gente vê crente em tudo, gente. Em loja, em shopping, em eventos. Em todo lugar a gente vê crente. Então, é difícil você olhar para uma pessoa e dizer, esse daqui é crente, esse aqui não. Então, existem algumas coisas que podem nos diferenciar, né? Que podem fazer com que a gente brilhe ali no meio da escuridão, no meio, enfim, do mundo, né? Então, eu quero falar aqui para vocês 4 coisas que o cristão precisa ter para ser luz no mundo. A primeira coisa que o cristão precisa ter para ser luz no mundo é um caráter diferenciado. A gente sabe que o caráter, ele é relacionado a uma boa índole, né? A honestidade, a uma firmeza moral, né? Uma pessoa que tem princípios, tem valores. Então, a gente sabe que o cristão precisa ter um caráter diferente das pessoas que não seguem Jesus. E aí eu quero ler um texto para você. O texto está no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 ao 5, que diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Cristo foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, um caráter aprovado, ele traz perseverança, ele traz esperança para a gente e para as pessoas do mundo. Então, ter um caráter aprovado, sabe quando você vê uma pessoa, por exemplo, que pega um cheque no banco ou pega, sei lá, um envelope de depósito no banco, acha, né? E aí ele devolve, e aí ele diz: eu devolvi, não é porque eu sou uma boa pessoa, não é porque... É porque o meu caráter é assim, sabe? O meu caráter me diz que eu preciso devolver. Ali tá o nome da pessoa, então eu vou devolver. E esse tipo de atitude gera esperança nas pessoas que veem esse tipo de atitude. Elas olham e dizem: nossa, ainda existem pessoas boas no mundo. Então, o caráter aprovado, ele nos mostra que nós somos pessoas diferentes, que nós somos pessoas melhores nesse mundo. E isso faz com que a gente brilhe, com que a gente seja bênção na vida das pessoas, sabe? Outra coisa que o cristão precisa ter para ser luz no mundo são as atitudes diferentes também. Então, a gente precisa ter
atitudes que nos diferenciam das pessoas. Então, atitudes de bondade, atitudes de paciência, por exemplo. Quando você tá, por exemplo, no trânsito e aí tem um monte de gente lá buzinando, xingando, né, caluniando, falando um monte de coisa, você tá ali em paz e você tá, enfim, uma pessoa te corta e você diz: cara, tudo bem, Deus lhe abençoe, sabe? Você não briga, você não cria confusão, entende? Então, isso é o que nos diferencia, isso é que mostra que nós somos diferentes. E a pessoa olha e diz: sério que essa pessoa me abençoou? Tipo, eu cortei ela no trânsito, eu bati na traseira dela e ela tá me abençoando, tá dizendo: calma, fica com Deus, calma, a gente vai resolver, não tem problema, Deus abençoe você. Então isso faz com que a gente brilhe, faz com que a gente mostre que somos pessoas melhores, sabe? Que algo tocou em nós, que Cristo tocou em nós e que através desse toque nós nos tornamos pessoas diferentes. E aí eu também quero ler um texto para vocês que está em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 8 ao 10, que diz assim: mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem em suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então a gente não é aquela pessoa que é cheia de ódio, que é cheia de ira, aquela pessoa que não perdoa, aquela pessoa que é impaciente, aquela pessoa que fala alto, aquela pessoa que grita, sabe, que briga, que bate as panelas, que enfim, faz confusão dentro de casa e os vizinhos dizem: que crente é esse, sabe? Não somos assim, somos pessoas que somos luz no mundo, somos pessoas que as pessoas dizem: nossa, a casa dessa pessoa é uma paz. O condomínio inteiro aqui tá em confusão, tá todo mundo brigando, todo mundo gritando com seu marido, gritando com os filhos, enlouquecendo, mas o crente tá ali, tá quietinho, você não ouve um pio dele, porque nós somos diferentes, nós precisamos lutar contra essa carne que nos faz pecar, que nos faz dar mau testemunho e ser essa pessoa que se diferencia no mundo. A terceira coisa que a gente precisa fazer para ser luz no mundo são escolhas acertadas, escolhas pautadas na palavra. A gente precisa escolher diferente, as nossas escolhas têm que ser vistas de uma forma em que Cristo seja glorificado. E eu quero ler um texto com você também. Esse texto está no mesmo capítulo de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, que diz assim: e tudo quando fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Que também diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, que diz assim: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, por exemplo, quando a gente está numa situação, num trabalho, por exemplo, em que a gente precisa mentir para fazer alguma coisa, né, para conseguir um cliente, para conseguir uma compra, e aí você chega e diz: olha, eu não vou mentir, eu não posso tomar essa decisão, não posso fazer essa escolha. Ou quando você escolhe amaldiçoar alguém ou abençoar alguém, sabe? Essas escolhas, elas nos diferenciam, elas mostram que somos filhos de Deus e que somos parecidos com Ele. E a quarta coisa, gente, para finalizar, que a gente precisa ter para ser luz no mundo é conhecer a palavra de Deus. E quando a gente conhece a palavra de Deus, tudo muda na gente. Quando a gente conhece a Cristo, tudo muda na gente. O nosso falar muda, nossas atitudes mudam, nosso caráter muda. Tudo isso muda, porque nós conhecemos a palavra. E eu quero ler com vocês em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15 ao 17, que diz assim: pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então, quando a gente é diferente, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz é pautado na palavra, é inspirado na palavra. Então, quando alguém pede para você mentir, você diz: olha, eu não posso mentir, porque a palavra de Deus diz que quem mente é filho do diabo. Quando alguém pede para você trair sua esposa ou algum amigo seu diz: tem problema não, pô, só um beijinho, não tem problema, só uma noite, ela não vai saber. E aí você diz: a palavra diz, Jesus disse que se eu pensar em outra mulher e desejar ela no meu coração, eu já tô pecando e eu não quero pecar contra Deus. Eu sou fiel a Deus, eu não quero fazer isso. E aí você começa a mostrar que você é diferente nas suas atitudes, nas suas escolhas, no seu caráter e no conhecimento da palavra de Deus. Toda vez que alguém cita a palavra de Deus para qualquer situação no seu dia a dia, na sua vida, as pessoas percebem que essa pessoa é cristã, as pessoas percebem que essa pessoa foi transformada e percebem que essa pessoa é luz no mundo. Então, que você possa ser essa pessoa, que você possa obter todas essas características no seu coração. Então, vamos recapitular essas 4 coisas para que a gente fique bem atento a isso e que isso fique tatuado no nosso coração. Primeira coisa, ter um caráter diferenciado. Segunda coisa, ter atitudes que nos mostram que somos fiéis a Deus, que somos filhos de Deus. Terceira coisa, escolhas diferentes, escolhas que nos mostram que somos filhos de Deus e que estamos aqui para glorificar Ele. E quarta coisa, conhecimento da palavra. Colocar as coisas da nossa vida firmados na palavra, baseados na palavra. E aí sim, as pessoas vão entender que ainda há esperança no mundo, naqueles que amam a Deus. E para finalizar, eu quero ler mais um texto com vocês. O texto está em Romanos, capítulo 8, versículo 19, que diz assim: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Então, gente, o mundo anseia pela revelação dos filhos de Deus. O mundo anseia que você seja luz nesse mundo. O mundo anseia que você pregue a palavra. O mundo anseia por uma esperança. O mundo necessita de uma esperança. Então, que você seja essa esperança, que você seja essa luz. Sejam abençoados por Deus, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Não se esquece de inscrever, gente, curte esse vídeo, por favor, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus, seja abençoado. Tchau!